há aqui várias questões. Desde logo, essa questão, voltando ao início, dos cidadãos nunca serem chamados a pronunciar-se sobre decisões fundamentais das suas vidas. Não foi referendada em Portugal a adesão à União Europeia, não foi referendada a adesão ao euro, o Tratado Orçamental também não foi referendado. Bem, podíamos ir por aí adiante, o Tratado de Lisboa não foi referendado, e não é que o referendo seja o instrumento democrático mais perfeito do mundo, mas a realização de referendos pelo menos permite discutir questões que jamais serão discutidas se não houvesse sequer um referendo. Eu não acho que o referendo resolva tudo, mas acho que em questões essenciais como esta, é um ato, como outro qualquer, em que toda a gente deve poder pronunciar-se, porque a vida vai mudar de forma dramática, e não pode ser a opção de alguns e de uma minoria em relação, imposta a uma maioria, porque na realidade acaba por ser isso, pelos níveis de abstenção que temos. Se pensarmos bem, todas as decisões, mesmo sendo tomadas por uma maioria política, são sempre uma minoria, porque não, há uma descoincidência enorme entre a maioria social e a maioria política que a representa. Não pode ser o item do menu programático. Não, isso é óbvio. Mas, portanto, isso não se ter questionado, no mínimo não se ter discutido, é óbvio que são questões às quais ficámos amarradas, a maior parte das pessoas não tem informação suficiente, é verdade, e também não houve interesse em que tivessem, pelo contrário. Quanto mais técnico parecer que a decisão é, e menos política, melhor. Houve, aliás, até uma tentativa muito recente de, em resposta à crise, se substituir os governos eleitos por governos tecnocratas em muitos dos países da União Europeia. Era melhor, porque era uma questão técnica, tudo são questões técnicas, como se por acaso a economia não fosse política, como se todas as decisões que fossem tomadas não fossem políticas e não fossem escolhas políticas. Mas é verdade que nada foi perguntado. E aí houve um peso muito grande do que se passou com o Tratado Constitucional. Porque quando foi a discussão inicial do Tratado Constitucional, que houve a realização dos referendos em França e na Holanda, e ganhou o não, foi na verdade a única derrota da eurocracia face à cidadania em dois dos países. E o que se fez a seguir foi ignorar olimpicamente o voto negativo, que obviamente impediu que o Tratado Constitucional avançasse, mas ignorar olimpicamente o voto negativo dos franceses e dos holandeses, e aquilo que estava a ser feito através de uma constituinte e de um processo participado que envolvia os governos, mas que também teria que envolver as populações, passou a ser fechado e a ser decidido nas instituições, e acabou por ser a nível do Parlamento Europeu, das instituições europeias, que se definiu depois o próprio Tratado de Lisboa. Portanto, a consequência dessa manifestação popular, de uma vontade contrária das instituições, foi de maior fechamento e de maior afastamento. Já não voltaram a correr o risco para rigorosamente mais nada, a não ser nos países em que é obrigatório referendar, como é o caso da Irlanda, por exemplo. Foi à segunda. E se fosse à terceira, se calhar mas não se passava. fosse preciso fazer 3, 4, 5 referendos, far-se-iam os referendos que fossem necessários até se ter o resultado desejado. Depois para, só continua-se. Depois para, só vai-se continuar. Ou pode-se continuar. Não, infelizmente isto, eu estou a dizer isto com alguma leviandade, mas a verdade é que foi um marco fundamental para cavar ainda maior afastamento entre as instituições e os cidadãos. E, portanto, ninguém se atreveu, a não ser na Irlanda, porque era obrigatório, já ninguém se atreveu a referendar o Tratado Orçamental, por exemplo. Como é óbvio, são tratados, são normas que passam a ter supremacia sobre a legislação nacional e que nos retiram dimensões e esferas de soberania e de capacidade de decisão, que obviamente têm que ser as pessoas consultadas e têm que ser, eu quando digo referendo, mas não é só o referendo, não pode ser só o referendo não resolve tudo, mas o referendo seria no mínimo um passo para que estas questões se discutissem, que é algo que nunca acontece. Quanto mais afastado for, melhor. Aliás, a questão da linguagem é uma delas. É encriptada, é uma linguagem que ninguém percebe, que eu acho que muitas das vezes é mesmo intencionalmente assim definido para que não seja percebido, para que as pessoas não atrapalhem muito aquilo que são as definições maioritárias e aquelas que nós neste momento verdadeiramente estamos a viver numa Europa que é conduzida por um diretório, não há outra maneira de dizê-lo. Há de facto um diretório.
e os países tendem, de certa maneira, a tentar adaptar-se àquilo que são as normas definidas por um poder que a Alemanha foi construindo e que ganhou, e é bom dizer que eu não tenho rigorosamente nada contra a Alemanha, nem contra os cidadãos alemães, estou a falar agora deste governo alemão, que de facto se veio convertendo gradualmente como uma espécie de decisor central e que os outros obedecem, com muita ou pouca vontade, mas obedecem. Relativamente ao referendo do Reino Unido, a integração do Reino Unido é muito peculiar ela própria. Às vezes é caso para perguntar se é verdade que o Reino Unido faz parte da União Europeia. E, portanto, não é bem a mesma coisa do que falar de outros países. O Reino Unido não tem os critérios, não tem que responder aos critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento, não está na moeda comum, não tem o Tratado Orçamental, aliás, não é um tratado comunitário, é um tratado intergovernamental, precisamente por rejeição do Reino Unido. Em relação ao orçamento comunitário, tem regras muito específicas e muito próprias. Aliás, só mesmo os conservadores do Reino Unido é que defendem mais a política agrícola comum do que os franceses, porque por cada euro que vai para a PAC, para os franceses é um euro que vai para a Inglaterra. Portanto, todos esses esquemas de compensação, do cheque britânico e tudo isso fazem do Reino Unido um Estado à parte. Só mesmo a veia mais populista de todas pode dizer, numa campanha interna no Reino Unido, que têm que sair porque estão a perder com a União Europeia. Não há nenhum país que ganhe tanto como o Reino Unido, com a integração na União Europeia. Com tão poucas responsabilidades e com tão pouca necessidade de se subjugar àquilo que são regras comuns e manter um conjunto de esferas e dimensões de decisão soberana que os outros países não têm, nomeadamente política cambial, ou de investimento público, ou de, quer dizer, coisas que nós já não sabemos o que é há muito tempo. Mas só uma nota muito rápida, relativamente à nacionalização da política. Quando eu disse a nacionalização da política como um efeito perverso, é no sentido de que, ao mesmo tempo que as decisões que afetam mais as nossas vidas estão a ser tomadas nas instituições europeias, estão a ser decididas lá, nós estamos a discutir aqui quem é que é o melhor líder para o partido não sei quê, e não se discute verdadeiramente a política. Era nesse sentido que eu estava a dizer. Ora, dito isto, numa Europa que é cada vez mais punitiva, que resgata cada vez mais dimensões de capacidade de decisão, eu acho, é óbvio e é natural que a democracia, para se resgatar, como eu estava a dizer, tem de se resgatar nos sítios onde foi mais esvaziada. E a nível nacional é fundamental. A nível da escala do Estado-nação é fundamental. E, portanto, aliás, não existe democracia europeia, ou a democracia europeia será tão mais fraca quanto mais fraca forem as democracias nacionais e locais. Portanto, é óbvio que precisamos de resgatar esse espaço de democracia. Onde ela foi esvaziada é onde há caras, onde há responsabilidades que podem ser pedidas e, portanto, é aí que também deve ser resgatado, obviamente. Eu não estava a dizer que tínhamos que fazer tudo à escala europeia e agora vamos lá esquecer a esfera nacional, não era isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é, em termos do peso que são as decisões da nossa vida, a forma como há uma discussão tão grande, em termos daquilo que é discutido é uma forma de dizer, aquilo que é apresentado publicamente, discutido não chega a ser, e aquilo que verdadeiramente depois determina as nossas vidas. Agora, eu estou de acordo que a democracia tem que ser resgatada onde foi esvaziada, onde se podem pedir responsabilidades e, sinceramente, não é por uma questão de nostalgia nenhuma, não tenho nenhuma nostalgia com a esfera nacional, mas nós precisamos resgatar a democracia nacional outra vez, porque eu acho que só mesmo num confronto direto com estas instituições europeias é que se consegue. Há muita Europa para construir, mas é preciso construir a democracia também a nível nacional para se construir a Europa.